Vamos lá. Ah, nós falamos sobre o Salmo 32, é um salmo de arrependimento, um salmo de contrição, mas esse salmo, ele não é atribuído a Davi, mas ele segue o mesmo caminho do Salmo 32. É um salmo coletivo, é um salmo que celebra aí o poder de Deus, um salmo que celebra o governo de Deus, o cuidado fiel de Deus. É, parece que ele é o resultado, depois de alguém que é perdoado, agora vive uma vida em louvor a Deus. É, o verso, capítulo 33, o verso 1 a 3, ele traz essa ideia que chama o povo a louvar a Deus. Então, um chamado ao louvor. Verso 1 e 3 é assim: exultai, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, saltérios de 10 cordas, entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Então, ele já traz essa. Todos os salmos eles fazem referência a outros salmos. Então, ele traz esse louvor que traz a alegria, essa questão da música, né? A questão do público, quando ele fala, chamando todo mundo, celebrar o Senhor com harpa, louvar o Senhor com cânticos, com instrumentos, entoai um novo cântico. Davi, Davi não, o autor dos Salmos, ele coloca aí que o louvor não era algo opcional. Louvar a Deus é uma resposta natural da justiça de Deus. Ou seja, Deus me abençoou de tal maneira que eu não consigo me calar diante da presença de Deus. E eu tenho que glorificar o nome de Deus, eu tenho que exaltar o nome de Deus, eu tenho que fazer festa pelo nome de Deus. Eu acredito que talvez isso, se a gente olhar Davi, quando ele vai trazer na arca da aliança de volta para Jerusalém, e ele se animou tanto com a oportunidade de Deus ter permitido ele trazer a questão da honra mesmo. Deus nos permitir a cada dia sermos honrados pelo fato de levar o nome de Jesus adiante. Isso é uma honra e um privilégio. É que no mundo que nós vivemos, o nome de Jesus parece não ter tanto valor, tanto significância, mas a questão é que Jesus é muito importante. O dia a dia, o trabalho, a correria, nos faz querer, muitas vezes, relaxar em frente de uma televisão, mas não na presença de Deus. Parece que virou uma obrigação e não algo de gratidão. E o Salmo 33, ele é exatamente isso. Uma vez perdoado, uma vez restaurado, nosso maior desejo deve ser sempre é, louvar e agradecer ao Senhor. Do verso 4 até o 9 aí, a, a, o salmista ele vai glorificar a Deus, não apenas falando, mas testemunhando. Então ele chega no verso 4 e diz, ó, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça, o direito e o direito. A terra está cheia da bondade do seu Senhor. Os céus, por suas palavras, se fizerem pelo sopro da sua boca o exército deles. E aí ele vai continuando, né? Ele ajunta, verso 7, em montão de águas o mar e o reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir.
Então, a palavra de Deus ela é reta e o proceder de Deus é fiel. Tavar, né? A palavra, óleo, decreto. É, Deus não é uma informação, mas ele é a ação em si. E aí ele traz essa questão. Deus ama a justiça, o verso 5, e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A misericórdia de Deus é que estamos vivos todos os dias. A gente vê a bondade do Senhor quando eu agradeço a Deus pelas benevolências que eu tenho recebido, pelas bênçãos recebidas e até pelo o livramento. Livramentos que a gente nem percebe, livramentos de enfermidades, de doenças, livramentos de quedas, livramentos de roubos, de assalto, livramentos de acidentes e, e vários livramentos. A oportunidade de ter uma casa, ter um lar, a oportunidade de ter uma vida, de poder ir para a igreja, adorar a Deus, de poder servir o Senhor Jesus. E aí ele diz assim, né? O verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo seu sopro de sua boca o exército deles. Esse exército aí se encontra lá em Gênesis, capítulo 2, quando a gente estudou Apocalipse, a gente falou muito do exército de Deus, os anjos de Deus, serafins, querubins, arcanjos e anjos. Ele traz essa ideia da construção, né? Gênesis capítulo 2, verso, só para o 2:1, quando Deus fala assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Gênesis 2:1. Obrigado, Gustavão. É isso aí, ó. Assim foram terminados, depois de haver Deus constituído a, toda a sua criação, antes da formação ali, né, no finalzinho, quando ele cria o homem, aí ele ainda fala assim antes, né? Todo o universo foi pronto e o seu exército, todas as hostes celestiais foram criadas com um propósito e objetivo. Agora nós estamos aqui para formar, né, aquilo que Deus, para cumprir, na verdade, né, não formar, para cumprir o propósito daquilo que Deus formou em nós. Esse é o objetivo. Aí o verso 10, voltando nos Salmos, o verso 10 a 12. Então, a soberania de Deus, não só na criação, mas também nas nações. E aqui é algo importante, porque talvez em algum momento na história você fala: nossa, onde estava Deus nesse período, durante a perseguição do Império Romano, durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial? Onde está Deus agora, nesse momento? Com certeza, a pergunta talvez não seria onde, mas como está o coração de Deus, sabendo que toda a criação dele, de tempo em tempo, se deseja destruir, por ouvir espíritos enganadores como do diabo, para a ganância de homens corruptos, insaciáveis, que não veem outra coisa a não ser o seu próprio ventre. E, e uma população gigantesca perecendo, passando fome. É, nem preciso dizer que é uma pena que as nossas orações ainda não se voltaram para essa, para a humanidade. Que Deus nos ajude a ganhar almas para Jesus e vidas, e não perder tempo mais com temas que não traz significância nenhuma. E Davi traz isso no verso 10 ao 12, ou, desculpa, o salmista, né,
posso afirmar que é Davi ou não, mas o salmista ele traz isso. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nossa, acho tão tremendo, porque o Brasil é, em grande maioria, cristão. Ele tem até como, né, a, no censo geográfico, a população brasileira é uma população cristã. Então, alguma coisa está faltando em nós, porque o discurso é um, mas as ações são outras. Então, o Senhor desfaz o conselho das nações, frustra aí, eu acho legal, os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. E eu gostaria de ler outros textos, mas infelizmente não. Isaías, o Salmo é grandinho, mas depois você pode ler Isaías capítulo 8. Então, Deus frustra esse. É, qual que é o objetivo, às vezes, desses líderes? Muitas vezes é guerra, incitar o ódio, é, incitar a separação para se manter no poder. É uma estratégia satânica e existe desde que o mundo é mundo, separar para conquistar. Então, no meio da política no Brasil, se apropriou-se disso, quando, na verdade, os políticos que lá estão para todo brasileiro, não para o A ou para o B, é obrigação, para isso que eles foram eleitos. Mas aí criar essa separação faz com que eles se mantenham no poder de tempo em tempo, desse ciclo vicioso. Isso não só no Brasil, como em todos os países do mundo. Eles criam temas e se apropriam desse tema, e aí eles começam, e é triste, sabe por quê? Porque se você não concorda com que vamos matar, vamos destruir, vamos exterminar, assim foi na Primeira Guerra Mundial, assim foi na Segunda, assim foi durante a Guerra Fria. Eu fico pensando assim, as crianças que morrem lá na Palestina, no Líbano, na Albânia, ali no Cáucaso, na, na Chechênia, nos países da África, no Sudão. Ninguém está preocupado com a política. E Deus frustra esse povo, graças a Deus, porque de alguma maneira ele faz com que os planos dele sejam frustrados. O império surgiram. Se a gente pegar na Bíblia ali, a gente viu em Daniel aí impérios como os caldeus, os hititas, os hicsos, os egípcios, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, reinos como de Aragão, de Castela, e impérios como de Napoleão, entre outros, foram frustrados. Potências como Inglaterra, Espanha, Portugal, Estados Unidos agora, as potências vão se perdendo, esvairindo, porque Deus vai frustrando isso aí, porque chega num ponto que parece que o senso desapareceu. E aí ele diz, né, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Por isso que nós estamos vivos hoje, porque se dependesse da humanidade em si, nós mesmos estaríamos prejudicados. E feliz essa nação cujo Senhor é Deus. Deus é o Senhor, né? Elohim é Adonai, ou seja, Deus
é Yahvé, e o povo que escolheu para a sua herança. Qual é o povo que Deus escolheu para a sua herança? Eu e você. Eu e você. Deus nos chamou para a graça, como Gálatas diz. Deus não é Deus de judeu ou de grego. Deus é Deus de cristãos. E é isso que me fascina, porque eu sou povo eleito de Deus, assim como você, reino e sacerdote. Nós somos escolhidos a dedo. E Deus traz a soberania de Deus sobre as nações. E aí ele mostra algo. Deus tudo vê. O verso 13 ao 15. E aí, olha só, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Não é só o povo escolhido dele, eu e você. Quando você vê esse povo escolhido aí, é nação do Senhor. Não é nação A ou B, é os cristãos. Eu e você, os filhos, como diz em Gálatas, descendentes de Abraão. Se você pode não acreditar, mas quando você lê a Bíblia em Gálatas, se você for em Israel e falar, olha, os únicos descendentes de Abraão aqui somos nós, os cristãos, vixe, arrumou uma briga, mas a verdade é essa, porque Deus falou exatamente isso. E ele fala lá para os judeus: acaso não posso citar dessas pedras descendentes de Abraão para os fariseus? E quando Gálatas é muito rico isso, se você pegar Gálatas e Romanos, nós vamos ver que Deus ele trata a igreja a noiva adornada, santa, purificada pelo sangue de Jesus. E aí ele traz isso. Deus tudo vê. Ele conhece os corações. O conselho do Senhor e a O Senhor olha dos céus e vê os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. E aí ele continua, no verso 15, né? E os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Ou seja, Deus olha o coração, vê a intenção do homem e traz o que ele decidir, né? Formar, mudar e atizar. E é bem legal isso, porque às vezes você, igual nós falamos, ele traz essa ideia. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, bons e maus, todos aqui. O cristão é diferente. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. E ele de forma É ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. É, ele traz essa ideia, ele traz esse cuidado. As- Deus tudo vê e nada passa desapercebido. Nada passa percebido diante de Deus. E aí ele continua, né, o verso 16 até o 19, essa falsa segurança que o homem tem em si mesmo, né, versus a confiança de Deus. Então, do verso 16 a 19, ele já começa: não há rei que salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Ou seja, a falsa segurança do braço, do poder, de que é poderoso, que tem isso, que tem aquilo, que é o bambambam diante de Deus não é nada. Comparado ao exército de Deus, que a gente já viu isso, né? Quando leu em Daniel e mesmo em Apocalipse, um anjo, não estou falando nem arcanjo, querubim, um anjo destruiu mais de 170 homens, 170 mil homens em um dia, numa noite, bem dizer. Agora, tem o poder de exterminar 170 mil homens. Imagine, nem precisa dizer, quando Jesus fala, e quando eles estão, a gente teve a Páscoa, e quando
a turba, né, os soldados romanos chegam até Jesus e eles perguntam, quem é Jesus? Jesus responde, Goemi, eu sou. Assim como Moisés, Deus respondeu para Moisés, eu sou Moisés, eu sou o que sou, Yahvé. Então nós temos isso, e aí lógico a turba caiu quando Jesus falou eu sou, porque o poder estava ali, a presença, só fala de Jesus já fazia derrubar um exército. Imagine se ele falasse mais alguma coisa. Então, assim, o homem perto do poder de Deus é nada. Sua força, né? Deus trata ali, ó, a misericórdia. E o poder militar ali é a fidelidade de Deus. Não há rei que salve com o poder do seu exército, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem. Aí vem nós, os justos, né? O que se mantém fiel ao Senhor, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e o tempo da fome, conservar-lhes em vida. E talvez esse seja o momento. Nós vemos multidões passando fome, necessidade. As pessoas estão sobrevivendo. Tenho orado ao Senhor porque não é só no Brasil, no mundo inteiro. A ganância do homem chegou num nível hard, assim, que a corrupção é generalizada no mundo inteiro. É, eles mantêm a miséria da humanidade para se manterem em casas, em vidas regaladas aí, né, pela luxúria, pela ganância, pela aí, a ostentação. A humanidade chegou num ponto em que, infelizmente, eu digo infelizmente, porque Deus tinha outros planos para nós, mas chegou num ponto em que a volta dele tem que chegar logo, porque senão nem os eleitos, como diz Coríntios, né, poderiam se livrar de tão mal que vem aí, que está por vir. Nós chegamos num ponto em que a humanidade a, perdeu essa empatia, não é bem a palavra, mas perdeu essa sintonia com o Senhor. E isso é muito ruim, né? Porque nessa falsa segurança que o homem tem, é como na época de Noé, a gente viu isso lá em Gênesis capítulo 6. As pessoas viviam, né? Judas vai citar isso também, viviam normal, casando, se dando casamento, como se fosse um dia qualquer. E de repente veio uma tempestade, inundou o planeta e dizimou praticamente toda a humanidade, a saber, restando apenas 8, Noé e sua família. E dessa vez o negócio vai ferver também. O verso 20 a 22, a esperança do salmista e a confiança final, assim como é os salmos de Davi. O verso 20, ele traz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. É só nele que a gente confia, nossa esperança está em Deus. Sempre, nossa confiança está no Senhor. E aí ele traz o verso 21. Neles corações se alegram, né? Pois confiamos no seu santo nome. Essa confiança de que nós sabemos que o negócio não está bom, mas nós temos confiança que Deus tem olhado por nós, tem cuidado de nossas vidas. E por causa disso, nós temos a dependência do Senhor. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, o salmista, ele traz essa questão
de louvar o Senhor com júbilo, com gritaria de alegria, com celebrar com intensidade. É um louvor expressivo, não acanhado, mas expressivo, pela misericórdia, o recede, é o amor leal, caris, no grego, recede no hebraico, a fidelidade da aliança. Não é só uma emoção, mas é o compromisso de Deus com o seu povo, o povo, a igreja de Jesus. O louvor é uma resposta aí, a gente viu. Ele celebra. Celebrar, como nós vimos, esse Deus que criou o universo, que faz a história se mover segundo o seu desejo, e a humanidade está nas suas mãos. Deus nos vê no lugar mais escondido, assim como em Gênesis 6, quando manda entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Ali Deus vê nossa motivação, nossos pensamentos e nossas intenções. E aí isso nos traz segurança. Não o dinheiro, o poder ou a estrutura, mas a segurança verdadeira, que Deus está olhando por nós. E essa segurança nos traz esperança. Esperança que algo vai acontecer, né? Não é algo passivo, não estamos fazendo nada, nós estamos orando. A maior ação do cristão não é a força do braço, mas o joelho no chão, sempre. Nosso Deus é um Deus da toalha e da bacia. Não sei quem aí entendeu que é da espada. Judas também entendia que era da espada e infelizmente teve um destino muito ruim. Todos aqueles que vivem da espada pela espada morrerão. Né? E Deus faz isso. Né? É, Deus nos conecta diretamente a Jesus com o Verbo, se fez carne, e aí ele tabernaculou entre nós, como diz João, e Deus cria tudo através da sua palavra. Então, nessa manhã, nesse dia, o que Deus nos chama é para louvar, mesmo em circunstâncias perfeitas ou imperfeitas. Confie mais em Deus do que naquilo que você tem, naquilo que nós temos. E lembre-se sempre, Deus sempre vê o nosso coração. Espera no Senhor, confia nele. Deus governa tudo, mas e cuida de tudo pessoalmente daqueles que confiam nele. Eu acho que o verso 18 expressa tudo isso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Que nessa manhã saibamos disso e tenhamos esperança no Senhor. Amém? Que você e eu possamos viver um dia na presença do Senhor. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor está no controle de tudo, ainda que os nossos olhos não entendam, não vejam, o Senhor está no controle de tudo. Olhando bons e maus, olhando os filhos dos homens, olhando reis, imperadores, governantes, olhando aqueles que carecem agora de um prato de comida, daqueles que estão na rua sem moradia, daqueles que lutam, ó Deus, contra uma enfermidade, aqueles que batalham sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ó Deus, tantos infortúnios, tantas lutas, tantas batalhas. Que o Senhor nos incomode, ó Deus, a olhar para as vidas com amor e saber que nós carregamos o poder do Espírito Santo de Deus para orar e vidas serem curadas, para orar e vidas serem restauradas, serem reconquistadas por ti, Jesus, como foi na originalidade. Ó Deus, tira toda confusão na mente e no coração dos jovens, das pessoas, a questão da sexualidade, a questão da empatia, a questão do amor, a questão da graça, Senhor. Que neste dia, a única coisa que nos preocupe, ó Deus,
são as vidas que o Senhor deseja alcançar. E se o Senhor entender por bem que sejamos um instrumento nas tuas mãos, nos use, ó Deus, para conquistar essas vidas em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de outono e faça resplandecer sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Tenha um dia especial em Jesus.